Neste vídeo você conhecerá as vantagens do HydroKit. Ocupa pequena área. O HydroKit foi dimensionado para obter a máxima eficiência no menor espaço. Ocupa a menor área de todos os sistemas de aquecimento existentes e desponta como a solução para qualquer tipo de edificação. A área recomendada para a instalação do HydroKit é de 0,85 metros quadrados, já incluída a área para manutenção, e é suficiente para esquentar a água de 16 chuveiros, dependendo da temperatura de retorno e das características de uso do chuveiro. Além disso, pode ser empilhado, adaptando-se às configurações mais convenientes para o usuário. Estudos indicam que, em média, a área necessária para a instalação do HydroKit é 44 vezes menor do que a consumida por um sistema de painéis solares. Controlado pela mesma automação. O HydroKit é controlado pelo mesmo sistema de controle do ar-condicionado, não sendo necessária a aquisição de novos equipamentos nem softwares específicos. Produz água gelada. Além de todo esse desempenho, o HydroKit de média temperatura foi projetado também para fornecer água gelada. Não polui. Por utilizar a mesma energia limpa do sistema instalado, o HydroKit não polui, ao contrário dos sistemas de aquecimento que utilizam o boiler, que descarta na atmosfera os resíduos da queima do combustível. O meio ambiente agradece. Especificações. O HydroKit está disponível em 4 modelos de média temperatura ou alta temperatura. O de média temperatura possui 520 mm de largura, 330 mm de profundidade e 631 mm de altura. O de alta temperatura tem as mesmas largura e profundidade e 1080 mm de altura. O HydroKit de média temperatura pode ser de 4 ou 10 HPs de potência. O de alta temperatura de 4 ou 8 HPs. O HydroKit de média temperatura atinge até 50 graus Celsius e uma vazão de 5,52 metros cúbicos por hora. O de alta temperatura atinge até 80 graus Celsius e uma vazão de 2,16 metros cúbicos por hora. Para atingir as temperaturas mais altas, o HydroKit de alta temperatura, além de recuperar energia, utiliza um compressor inverter de alta eficiência para completar o que falta de temperatura. Facilidade de aplicação e instalação. É muito simples de se trabalhar com o HydroKit. A instalação é igual à de qualquer outra evaporadora, podendo inclusive utilizar o software Lattice para a escolha da tubulação de refrigerante e para a seleção dos HydroKits. Levante a quantidade de água que será necessária, fazendo a distinção entre abaixo de 50 graus e acima, conforme sua utilização em banhos, pias, piscinas e cozinhas. Cada item pode ter seu consumo calculado de acordo com seus respectivos fabricantes e dados de uso, como frequência de banhos, pessoas por chuveiro. Esses valores podem ser encontrados em tabelas. Em um hotel, o consumo dos chuveiros é obtido pela multiplicação da quantidade de quartos pela taxa média de ocupação. As piscinas terão necessidade de aquecimento proporcional à área, profundidade e vazão das bombas. Quedas d'água e outros itens que façam mistura ou movimento na água podem afetar o cálculo. Verifique a temperatura de fornecimento de água para reabastecimento dos reservatórios ou piscinas. Normalmente similar à temperatura do chão, de bulbo seco do ar ou de bulbo úmido, dependendo da origem, canos enterrados ou caixas d'água ou da armazenagem aberta ou fechada. Verifique a vazão correspondente à temperatura de entrada e temperatura de saída desejada. Compare com a quantidade de água necessária levantada no passo anterior. O uso de tanques de armazenamento de água poderá diminuir a quantidade máxima de água quente a ser fornecida simultaneamente. Relação com outros sistemas. O HydroKit foi projetado para controlar sistemas complementares, acionando automaticamente bombas d'água, válvulas de 3 vias ou termostato.
Em todos os casos, a equipe da LG e seus parceiros estão aqui para auxiliar em todas as etapas de utilização e garantir que a melhor solução seja encontrada. Hidrokit é a solução em fornecimento de água quente com alta eficiência energética.